Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Olá, boa noite. Boa noite. Um temporal deixa milhares de pessoas desabrigadas no Paraná. No Rio, líderes mundiais debatem como as cidades devem enfrentar a emergência climática. O príncipe William da Inglaterra chega ao Brasil para participar da COP30. Às vésperas da conferência em Belém, o Jornal Nacional exibe uma nova série de reportagens especiais. Você vai ver como decisões políticas dos Estados Unidos afetam a vida em todo o planeta. Aqui também é o lago mais importante para as pessoas que vivem no Alasca. E há pelo menos 20 anos, a geleira que o abastece vem dando sinais de que não está bem. O governador Cláudio Castro diz para o ministro Alexandre de Moraes que a mega operação no Rio respeitou as determinações do Supremo. Morre em Belo Horizonte Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina. O Jornal Nacional começa agora. Líderes do mundo inteiro estão reunidos no Rio de Janeiro para debater um dos maiores desafios do nosso tempo, a emergência climática. O planeta mais quente tem impacto direto e dramático na vida de bilhões de pessoas em todos os continentes. Por isso, as discussões hoje, às vésperas da Conferência do Clima em Belém, tiveram foco no papel das cidades. Como proteger cidadãos com ciência e bom planejamento. As cidades são as mensageiras do clima, secas, enchentes, tragédias. No Brasil, sabemos bem disso. Por isso, prefeitos, governadores, líderes locais de todos os continentes estão reunidos no Museu de Arte Moderna, no Rio. São pelo menos 1.400 pessoas, mostrando os problemas e também as iniciativas baseadas em ciência e planejamento urbano para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. São Paulo, por exemplo, já tem a maior frota sustentável do país. 1.000 ônibus elétricos. Cada um deixa de consumir 35 mil litros de óleo diesel por ano. Isso significa menos 87 toneladas de gás carbônico jogadas na atmosfera. No Rio, as ondas de calor extremo agora são monitoradas no Centro de Operações da Prefeitura, que criou uma escala de calor que vai de 1 a 5. Ela serve como base para alertas e respostas rápidas aos cariocas. A capacidade que os governos locais têm de fazer entregas objetivas rápidas é muito maior do que a dos governos centrais, né? Então a gente tem, através de organizações como o C40, né, buscado dar esse protagonismo para as cidades, para os governos locais, e especialmente buscar mais financiamento para que essas ações possam acontecer. Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, tem um projeto que leva energia limpa para comunidades pobres. Painéis solares garantem estabilidade no fornecimento, principalmente agora que o país enfrenta uma crise energética. O prefeito Dada Moreiro disse que essa é a contribuição da cidade para reduzir a emissão de gases poluentes das termoelétricas. Paris, que tem transporte público eficiente, sufocou a circulação de carros em boa parte da cidade. A prefeita Anne Hidalgo afirmou que a economia de uma cidade também é impulsionada quando nos comprometemos com o meio ambiente. Todas essas iniciativas estão concorrendo a um prêmio que vai ter o resultado anunciado amanhã. São 26 concorrentes. Além de Rio e São Paulo, outras 8 cidades brasileiras estão no páreo. No encontro, o representante do Ministério do Meio Ambiente afirmou que há recursos para financiar projetos para a economia de baixo carbono nas cidades. A gente já tem o Fundo Clima esse ano, foram 3,5 bilhões disponíveis para municípios. Para o ano que vem esse recurso vai dobrar. O impacto das ações locais no combate ao aquecimento do planeta pode ser enorme. E é isso que os prefeitos que fazem parte da rede mundial C40 querem mostrar aqui no Rio. No fim do encontro, depois de amanhã, eles vão elaborar um documento que será entregue aos líderes globais na COP30 em Belém.
O documento vai reforçar que ações são necessárias agora. Sadiq Khan, prefeito de Londres, explicou que já conseguiu reduzir muito a emissão de gases poluentes na cidade com a troca da frota de táxis por carros elétricos. Mais cedo, na abertura, ele ressaltou a importância do combate às fake news para evitar o agravamento da crise climática e criticou o presidente americano Donald Trump por negar o aquecimento global, numa reafirmação de respeito à ciência. Um estudo do Observatório do Clima concluiu que o Brasil poluiu menos o ar em 2024 do que em anos anteriores, mas que o país ainda está longe de cumprir o compromisso que assumiu com o mundo. O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa, como o gás carbônico. Esses gases retêm o calor, são essenciais para a sobrevivência no planeta, mas em excesso viram problema. Prendem mais calor na atmosfera e aceleram o aquecimento global. Dados do Observatório do Clima apontam que o Brasil emitiu no ano passado mais de 2 bilhões de toneladas de gases que esquentam o planeta. É muita coisa, mas foi quase 17% a menos em relação ao ano anterior e representou a maior queda percentual de um ano para o outro desde 2009. O que realmente fica na atmosfera são as emissões líquidas. Em 2024, elas somaram quase 1,5 bilhão de toneladas. Esse é o saldo final. Tudo que o Brasil poluiu, menos o que as florestas conseguiram absorver do ar. Segundo o estudo, o principal motivo para a queda na emissão foi a redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O menor nível das emissões no ano passado foi uma boa notícia, mas o estudo também traz um alerta. O Brasil ainda está longe da meta que apresentou ao mundo em 2015. O país se comprometeu a limitar as emissões de gases em 1,3 bilhão de toneladas até o fim deste ano. Segundo as projeções, deve terminar o ano cerca de 9% acima dessa meta. A gente vai precisar fazer as chamadas emissões negativas. Então, que é basicamente você sequestrar mais carbono do que você emite. Quando você recupera uma floresta, você não recupera só a função do ecossistema, você também sequestra carbono. Então, isso ajuda a reduzir as emissões líquidas do Brasil. O secretário de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente reconhece a importância do alerta. De acelerar esse conjunto de ações de transformação, seja na infraestrutura e na operação dos transportes, na mobilidade urbana, no ganho de eficiência energética e nos novos combustíveis, numa maior eficiência industrial. Não basta reduzir o desmatamento, temos que reduzir mais o desmatamento, mas temos que fazer muito mais nos vários setores de atividade econômica no Brasil. E falando do impacto do clima na vida prática, 23 cidades do Paraná ainda enfrentam os efeitos de um temporal no fim de semana. A chuva atingiu principalmente cidades pequenas do interior do estado. Das lavouras de Nova Aurora não sobrou quase nada. A família da Gislaine perdeu metade da plantação de soja. Sofre demais, porque estava a coisa mais linda de se ver. E hoje a gente olha aí, ó, tá triste. Além do granizo, o temporal veio acompanhado de ventos que passaram dos 90 quilômetros por hora na região norte do estado. As rajadas foram tão fortes que retorceram estruturas pesadas, como as dessa fábrica e desses silos em Santa Fé. Árvores foram arrancadas pelas raízes, galhos caíram em cima das casas e estragaram os telhados. A gente nem sabe explicar, só sentiu que foi caindo tudo aqui, né? Os temporais derrubaram postes. Mais de 100 mil residências ficaram sem luz. O restaurante da dona Ivanete ainda está sem energia elétrica. É o self-service, mas a gente vai esquentando e vai colocando, porque não tem energia. Escolas também foram destruídas pela chuva. Nesta, que fica em Pitangueiras, ainda tem água pelo chão. Os funcionários agora tentam secar os livros infantis e os materiais escolares. Hoje à tarde, o pessoal consertou o telhado e a água parou de entrar na sala. A chuva por aqui foi tanta que foi preciso abrir buracos na parede, como esse, para a água sair.
O refeitório da escola virou um dos pontos de arrecadação e distribuição de doações. A metade da roupa do meu guarda-roupa molhou tudo. Mais de 32 mil pessoas foram afetadas pela chuva, segundo a Defesa Civil. Mais de 4 mil estão desalojadas ou desabrigadas. A água invadiu as casas da Rosiane e da mãe dela. É duro olhar assim, nossa, a casa da minha mãe é onde que eu cresci. Se eu olhar e ver o teto descendo, descoberto, é uma dor muito grande. Você construiu com tanto esforço, batalhando e ver indo embora. É triste. Sofrimento, né? A gente percebe a dor, né, no semblante da moradora. O Jornal Nacional, ele estreia hoje novidades na previsão do tempo. Eliana Marques vai mostrar aqui pra gente. Eliana, boa noite e muito bem-vinda. Boa noite para você, Trali. Muito bem-vindo você. Uma boa noite para Renata e, claro, uma boa noite para você. A gente começa a previsão do tempo de um jeito diferente. A partir de hoje e até o fim da COP30, nós vamos trazer as informações nesse cenário. Vamos ter ilustrações como essa aqui, uma simulação, como se estivéssemos em Belém. A capital do Pará foi escolhida pela ligação importantíssima que tem com o meio ambiente. Belém é a porta de entrada da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, e também fica bem perto do oceano. Vamos aproveitar esse mapa-tempo lindo que você está mostrando para a gente. Fala mais da Amazônia, da importância da Amazônia para a questão do clima. Renata, a Amazônia tem muita importância e não é só aqui para o Brasil. Ela também ajuda a regular o clima em outras partes do mundo. Eu vou mostrar aqui. Essa seta indica a umidade que irriga a nossa floresta e grande parte dela vem do Oceano Atlântico. A Amazônia, por sua vez, consegue amplificar esse ciclo da chuva. Os ventos que sopram do Atlântico empurram essa umidade floresta dentro. Só que esses ventos úmidos chegam até um imenso paredão natural, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. As nuvens carregadas batem no paredão e voltam para o Brasil. Assim chove no centro-oeste e no sudeste. Esse caminho os meteorologistas chamam de Zona de Convergência do Atlântico Sul, fenômeno que tem um outro nome também, aliás, bem curioso, são os rios voadores. E é por isso que quanto mais a gente preserva a floresta, mais a gente preserva a Amazônia, mais a gente favorece esses rios voadores para que, de fato, eles cheguem longe. O nome é curioso, né, Eliana? E eu te pergunto qual é a previsão para os próximos dias em Belém. É curioso sim, Trali. Olha, para Belém, quem conhece a cidade sabe que ela tem uma espécie de rotina do tempo. Tem calor e chuva na maior parte do ano. Nessa semana, as madrugadas abafadas vão ter mínimas de 24 a 25 graus e as tardes até 33 graus. As pancadas de chuva podem vir acompanhadas de raios e chegam principalmente no período da tarde, mas geralmente tendem a ser rápidas. Agora vamos ver as outras regiões. Amanhã tem previsão de temporal no norte do estado do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e nessa faixa de Minas Gerais, que inclui Belo Horizonte. Também em grande parte do Amazonas e em algumas cidades de Roraima, do Pará, de Mato Grosso e de Rondônia. O risco é de bastante chuva, até 60 milímetros, com ventos fortes, raios e granizo num ponto ou outro. No Paraná, depois do temporal do fim de semana, amanhã chove mais fraco. Nas outras áreas que você vê aqui em verde, pancadas de chuva mais rápidas. Tem possibilidade de nevoeiro no leste de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. E onde o mapa está amarelo, tempo firme. Só que bem seco e quente no interior do Nordeste. Em Teresina, até 37 graus, em Cuiabá, 35. Em Brasília, no Rio de Janeiro e em Florianópolis, 28. Em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, 27 graus. De manhã ainda faz frio e de 15 graus, mas apenas em Curitiba. Renata e Tralha, eu fico por aqui. Amanhã tem mais. A gente espera amanhã. Obrigada, Eliana. O príncipe William, herdeiro do trono britânico, chegou hoje ao Brasil para participar da COP30. Do alto do Pão de Açúcar, o príncipe William dividiu a atenção dos turistas que trocaram a paisagem por um registro com a sua Alteza Real.
Como um bom príncipe, William retribuiu com sorrisos e simpatia e recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Eduardo Paes. Outros integrantes da família real britânica já estiveram por aqui. A avó de William, a rainha Elizabeth, passeou pela cidade em 1968 e conheceu a Nossa Majestade, o rei Pelé. A princesa Diana visitou o Corcovado em 1991. O rei Charles III veio 4 vezes ao Rio quando ainda era príncipe. Em 2012, o príncipe Harry, irmão de William, também pegou o bondinho do Pão de Açúcar para promover a Olimpíada de Londres. À tarde, o compromisso do príncipe William teve como cenário outro símbolo do Rio, o estádio do Maracanã. E ele foi recepcionado por um craque, o ex-jogador Cafu. Antes de conhecer o gramado, o príncipe se reuniu com jovens lideranças do Brasil, da África e da Ásia. William ouviu e trocou ideias sobre soluções para as questões ambientais. Quem estava à espera do príncipe William aqui no gramado do Maracanã era uma nova seleção. Alunos de projetos sociais que aprendem não só a chutar, a driblar uma bola, mas também a se preocupar com as questões climáticas e com o futuro do planeta. E a sua Alteza Real até bateu uma bolinha. Time Cafu contra time William, e teve gol dos dois lados. Já os pênaltis não saíram como as crianças planejaram. Gostei, mas errei o pênalti. Você jogou melhor que ele, não? Do que o príncipe? Um pouco. Mas o príncipe não fez feio, não. E ainda deu tempo de apreciar o fim de tarde em Copacabana e conhecer o trabalho dos guarda-vidas. O figurino não era dos mais adequados, mas mesmo assim, o príncipe pôs o pé na areia para jogar com a garotada de um projeto social de vôlei de praia. Hoje está sendo um dia muito especial, né, para todos nós, para essa criançada, poder viver essa experiência única, né? O principal compromisso do príncipe no Rio é a cerimônia do prêmio Earthshot, considerado o Oscar da sustentabilidade. Foi criado por ele para reconhecer as iniciativas ambientais para salvar o planeta. Dos 15 projetos finalistas do mundo inteiro este ano, 2 são brasileiros. Um deles é a ReGreen, empresas que restaura áreas desmatadas em larga escala para gerar créditos de carbono e outros benefícios ambientais e sociais. O outro é um fundo global proposto pelo governo brasileiro para recompensar países com florestas tropicais, oferecendo pagamentos baseados em resultados de preservação. Do Rio, o príncipe William vai para Belém, onde participa da cúpula de líderes mundiais da COP30, representando o rei Charles III. Não perca a seguir a nova série de reportagens do Jornal Nacional. Você vai ver como as políticas de Donald Trump contra o clima ameaçam o planeta. Eu estou impressionado. O Jornal Nacional começa a exibir hoje uma nova série de reportagens especiais sobre a crise do clima. São 5 episódios. No primeiro deles, você vai ver que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu que não vai participar e não vai mandar representantes para a COP30 em Belém. O Felipe Santana mostra como as omissões da maior potência do planeta fragilizam o combate às emergências climáticas. Por quanto tempo você procuraria pela sua filha? Como você se sentiria ao ver seus amigos com um bote inflável no rio com um cão farejador? Todo dia por mais de 3 meses. Nós queremos, pelo menos, dar para a família um pouco de paz. We are the parents of Seal Stewart. Nós somos os pais de Seal Stewart. My baby girl is still missing. Until she is found. Minha filha está desaparecida. A nossa família vive em uma câmara de tortura de incerteza. Não podemos honrar a curta vida dela até que ela seja encontrada e posta para descansar. We cannot begin to grieve or to honor the fullness of her short, beautiful life until she is recovered and laid safely to rest.
A Sil tinha 8 anos de idade. Ela era uma das 750 meninas que estavam passando o verão nessa colônia de férias que fica bem ao lado do rio. As águas aqui são muito calmas, parecem um lago. E por isso, há anos, essas meninas vinham para cá para aproveitar a época quente do ano com atividades o dia todo. Era 4 de julho desse ano, o principal feriado nos Estados Unidos. Mas os fogos de artifício não pintaram o céu do Texas. Às 10 da noite começou o dilúvio. E o rio subiu 10 metros em 1 hora. As meninas da colônia de férias não tiveram tempo de fugir. 25 meninas morreram. E toda uma pequena vila turística acabou devastada. Em audiências públicas, a cidade ainda tenta entender o que aconteceu. Meu marido abriu a porta e o rio entrou na nossa casa e levou tudo. O rio que nós amávamos tanto matou os meus pais. Nós não recebemos avisos. Nós precisamos de um sistema de alerta de enchentes. As pessoas não receberam mensagens no celular, não havia sirenes. O governo federal demitiu centenas de meteorologistas esse ano, que são os responsáveis por prever essas catástrofes e mandar mensagens, avisar a população. Hoje, as cruzes na beira do rio são um memorial de uma cidade pequena que perdeu 119 pessoas na enchente. O Márcio mora na região há uma década. Ele estava ali na beira do rio no dia 4 de julho. E ele é cientista, estuda exatamente os rios do Texas. As mudanças climáticas, sim, estão contribuindo para um aumento da frequência e da intensidade dessas inundações. Para cada grau de aquecimento do planeta, são 7% a mais de água que o ar quente absorve. Logo, 7% a mais de chuva. E a ciência básica, olha só, 2 copos. Um deles a gente vai encher com água fria da torneira e o outro com água quente. E aí a gente vai botar esses 2 pedaços de vidro, um em cima de cada copo, olha só. O copo com água fria resfria o ar e nada acontece. Agora, o copo com água quente esquenta o ar que está aqui, que retém mais umidade. Quando a umidade toca no vidro aqui em cima, se transforma em água outra vez, como se fosse chuva. Ou seja, quando o ar está mais quente, chove mais. Esse é o efeito do aquecimento da Terra no calor do Texas. Mas ele pode ser sentido de maneira totalmente diferente em outra parte do mundo, no frio do Alasca, onde os alces e os ursos estão por todo lado. Esse lugar é ainda mais do que um dos mais bonitos que a gente já viu na vida. Esse aqui também é o lago mais importante para as pessoas que vivem no Alasca. Toda a energia hidrelétrica que a maior cidade daqui consome sai daqui. A água que eles bebem também sai daqui. Olhando assim, parece um lago saudável, cheio, mas ele só está tão cheio porque ele é formado por gelo derretido. E há pelo menos 20 anos, a geleira que o abastece vem dando sinais de que não está bem, o que colocou mais uma região tão remota e pacífica do mundo em estado de alerta. O Lago Eklutna é um reservatório de água, formado pelo derretimento da geleira de mesmo nome, que fica logo acima na montanha. O professor Jason Geck é o único pesquisador aqui que faz o trabalho de formiguinha de ir lá no topo da geleira todos os anos para medir a camada de gelo. Eu estudo especificamente essa geleira. Eu levo meus estudantes lá em cima todos os anos. A gente cava um buraco e coloca uma vara para medir a camada de gelo. E a gente descobriu que nos últimos 15 anos, a camada de gelo vem diminuindo. É um trabalho difícil e caro. Tem que alugar helicóptero para ir até lá. Mas a partir desse ano, ele não sabe se vai continuar a fazer a pesquisa.
O governo não está dando mais dinheiro se a pesquisa é sobre mudanças climáticas e quer eliminar dados da internet. Se a pesquisa tem as palavras mudanças climáticas, não recebe dinheiro do governo federal para ser feita. Porque o presidente americano acredita que as mudanças climáticas são uma farsa. O trabalho de formiguinha de saber a velocidade do derretimento da geleira pode não ser mais feito. E esses dados coletados no Alasca abastecem cientistas do mundo todo. A ausência dos Estados Unidos na Conferência do Clima em Belém é só a ponta do iceberg de uma transformação muito maior no papel da maior economia do mundo na preservação da vida no planeta. O único motivo que eu posso pensar sobre isso é que se você não tem dados sobre as mudanças climáticas, elas não existem. E o país deixa os mais vulneráveis ainda mais vulneráveis. There are hundreds of other campers that were affected by this that survived. Centenas de crianças sobreviveram e vão lidar com isso para o resto da vida delas. They will be dealing with this for the rest of their lives. Tudo que eu lembro é de acordar às 4 da manhã e ouvir trovões e gritos das outras crianças. Eu só comecei a rezar pedindo a Deus que me explicasse o que estava acontecendo. What is going on right now? Eu tenho filhos e me preocupo com o que vai acontecer no futuro. A geleira deve desaparecer nos próximos 75 anos. É o nosso reservatório de água e de energia elétrica. É um problema com o qual meus filhos vão ter que lidar. As buscas seguem pela pequena Sil, que nos lembra de que o preço de brincar com a vida pode ser muito alto. Por favor, não parem de procurar pela Sil. Por favor, não desistam da nossa menina. Please do not give up on our girl. E a gente vai continuar a falar de emergência climática amanhã. Agora o futebol. O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para os últimos amistosos do ano. Carlo Ancelotti havia prometido, antes da convocação, um olhar mais atento aos jogadores que atuam no futebol brasileiro. 7 foram chamados, incluindo atletas de Palmeiras e Flamengo, finalistas da Libertadores. Líder e vice-líder do Brasileirão, os dois têm jogos atrasados programados para o mesmo período dos amistosos. A lista completa tem os goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza, do Corinthians. Nas laterais, Wesley, Caio Henrique, Luciano Juba, do Bahia, o único estreante, Paulo Henrique, do Vasco e Alexandro, do Flamengo. Na zaga, Danilo, também do Flamengo, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No meio-campo, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá e Fabinho, que não era chamado desde a Copa do Catar. Está jogando no Al Ittihad, da Arábia Saudita. E no ataque, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque, do Palmeiras. A última convocação dele tinha sido em março de 2023. A seleção enfrenta o Senegal em Londres no dia 15 e a Tunísia em Lille, na França, 3 dias depois. São os últimos amistosos do ano. E a intenção de Ancelotti é cada vez mais convocar e levar a campo o elenco que será o da Copa do Mundo do ano que vem. O treinador sinalizou menos testes e times sem tantas alterações de uma partida para outra. Eu acho que vou ter equipe nos 2 jogos um pouco mais definido. Fazemos testes para evitar problemas o dia da lista definitiva. Antes de escolher quem vai à Copa, Ancelotti terá uma última convocação para 2 amistosos em março de 2026. A data FIFA de março, mais ou menos, vai ser a lista definitiva. Veja a seguir, o governador Cláudio Castro diz para o ministro Alexandre de Moraes que a mega operação no Rio respeitou as determinações do STF.
O governador do Rio se reuniu hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Cláudio Castro afirmou que a mega operação da semana passada contra o Comando Vermelho respeitou as determinações do STF. O ministro Alexandre de Moraes teve 5 reuniões no Rio, todas a portas fechadas. Encontros com o governador Cláudio Castro, do PL, com a cúpula da segurança, com representantes da Justiça do Estado e com o prefeito do Rio. O ministro pediu detalhes da mega operação policial contra o Comando Vermelho da última terça-feira e conheceu o Centro de Comando e Controle, de onde foi monitorada toda a operação. Alexandre de Moraes é o atual relator da DPF das favelas. Entre 2020 e 2025, quando estava sob a relatoria do ministro Edson Fachin, essa ação impôs restrições às operações policiais nas comunidades do Rio. Elas só deveriam ocorrer em caráter excepcional e com comunicação ao Ministério Público, entre outras obrigações. A DPF foi julgada em abril, estabelecendo um novo protocolo. E o STF determinou que o governo do estado do Rio elaborasse um plano para retomar territórios controlados por bandidos. Segundo o governo, o plano será apresentado até o dia 20 de dezembro. Hoje, o governador Cláudio Castro entregou a Alexandre de Moraes justificativas para a operação. O documento de 26 páginas detalha o histórico da formação do Comando Vermelho e afirma que o princípio da proporcionalidade foi rigorosamente observado em todas as fases da ação. O trabalho de perícia nos corpos já terminou. Dos 117 suspeitos mortos, somente 2 ainda não foram identificados. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o Estado preserve todos os elementos da perícia. Isso torna possível a checagem e o controle pelo Ministério Público do que foi examinado e a produção de contraprovas pela Defensoria Pública, caso seja necessária. As reuniões entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e autoridades aqui do Estado duraram mais de 8 horas. A pedido de Alexandre de Moraes, ninguém deu entrevista. Ontem, o Fantástico mostrou imagens exclusivas. Drones da polícia e câmeras corporais captaram as cenas de guerra. São registros das quase 18 horas do combate. De acordo com o comando da Polícia Militar, algumas câmeras ficaram sem bateria e pararam de gravar. Esse grupo de policiais foi atacado com dezenas de tiros. Um acabou ferido na mão, o outro na barriga. Quando o policial Rodrigo Cabral chegou para socorrer, foi baleado na cabeça e morreu na hora. As imagens mostram outro colega ferido. Me ajuda, cara. Estão aqui, Eles estão aqui em cima. Estão em cima aqui, ó. Bota essa escada aí, ó. Um repórter cinematográfico independente registrou o resgate do delegado Bernardo Leal baleado na perna. Os policiais tiveram que quebrar a parede de uma casa para chegar até onde ele estava e desceram a favela com o delegado nas costas. Além dos 4 policiais mortos, 15 ficaram feridos. 2 continuam internados. O estado de saúde deles é considerado grave. Depois da autorização do Supremo Tribunal Federal, o tenente-coronel Mauro Cid retirou hoje a tornozeleira eletrônica e começou a cumprir a pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, isso na ação penal da trama golpista. Ele fez delação premiada e, com isso, teve aí a pena atenuada. A partir de agora, Cid vai ter que ficar em casa, das 8 da noite às 6 da manhã, não vai poder deixar o país e nem falar com os outros envolvidos na tentativa de golpe. Ele é o primeiro condenado a começar a cumprir a pena. Os outros, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, aguardam a análise dos recursos das defesas. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira registrou hoje o 6º recorde seguido e fechou pela primeira vez acima dos 150 mil pontos. O dólar comercial caiu para R$ 5,35. O presidente Donald Trump vai financiar somente metade do auxílio alimentação para as famílias pobres nos Estados Unidos. O governo tomou essa decisão apesar de ter dinheiro suficiente para manter 100% do programa. Esse projeto beneficia mais de 40 milhões de pessoas, mas ficou sem recursos por causa do impasse no Congresso norte-americano em relação ao orçamento público. E a seguir, a morte do cantor e compositor Lô Borges.
Morreu ontem à noite, aos 73 anos, o cantor e compositor Lô Borges. Ele ajudou a criar um dos movimentos mais queridos da música popular brasileira, o Clube da Esquina. Da janela lateral do quarto de dormir. A esquina era um lugar onde eu ficava compondo mesmo, fazendo as composições. Eu era quase que um lobo solitário. Não tão solitário assim. No endereço famoso de BH, Salomão Borges Filho, o Lô Borges, estava sempre com irmãos, amigos, parceiros de vida. Uma mistura de gente e de ritmos que na década de 1970 se transformou em movimento musical, o Clube da Esquina. O meu pensamento tem a cor de seu vestido. Um marco que começou por acaso. Ao se mudar temporariamente do bairro de Santa Teresa para o centro da capital mineira, Lô mudou também a história da MPB. Um dia, ele desceu para comprar pão e ouviu na porta do prédio Milton Nascimento cantando. Eu tinha 10 anos e ele tinha 20. Então, eu era uma criança e ele era um adulto. Eu fiquei vendo o Bituca tocando violão. Claro. E ele assim comigo, você gosta de música, né, menino? Você gosta de música, né? Eu falei, meus irmãos lá em casa, eles adoram música. Meu pai e minha mãe adoram música. Meses depois, um outro encontro, também por acaso. Andando pelas ruas do centro de Belo Horizonte, eu conheci o Beto Guedes, que tinha 10 anos, em cima de uma patinete. Ao voltar para Santa Teresa... Tocou a campainha lá na casa da minha mãe, era o Milton Nascimento, falando, cadê o Lô? Ah, o Lô tá na esquina, num lugar que eles chamam de Clube da Esquina. Em 1972, Lô assinou com Milton o álbum Clube da Esquina. A obra apareceu mais de uma vez entre as melhores do mundo e selou de vez a parceria de música e vida entre Lô Borges e Milton Nascimento. E foi o próprio Milton que convenceu a gravadora a apostar no jovem talento. Ele queria fazer um álbum duplo com um desconhecido chamado Lô Borges. Eu falei, quem? Aí eu mostrei para ele o girassol da cor do seu cabelo. Aí mostrei lá tudo o que você podia, as músicas que eu fiz pro álbum Clube da Esquina. O Bituca tem razão, o menino não leva jeito. O pesquisador da PUC-Rio, Miguel Jost, explica a genialidade de Lô Borges no álbum. Tinha ali uma sofisticação harmônica, com uma capacidade melódica, de uma beleza, ao mesmo tempo muito popular, mas que impressionava os maiores músicos do jazz internacional, que está presente até os dias de hoje como uma grande referência não só da música brasileira, mas mundial. Depois do sucesso, o recolhimento. Só em 1984, Lô fez sua primeira turnê por todo o Brasil. Quase uma década depois, Lô voltou às paradas com a parceria com Samuel Rosa. Lô teve músicas gravadas por Tom Jobim, Elis Regina, Ira, Elba Ramalho. O último disco chegou pouco antes da despedida. Em agosto, lançou Céu de Giz. Não se amassam Lô Borges, que levou a amizade e a mineiridade mundo afora, esteve também na histórica despedida de Milton Nascimento dos palcos, em 2022. Porque você não verá meu lado ocidental. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. A morte de Lô Borges entristeceu os parceiros de vida e todo mundo aonde esse trem azul chegou. No perfil oficial de Milton Nascimento, a homenagem. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo, o Clube da Esquina. Acho que uma perda muito grande para a música brasileira e mineira. Suas canções serão eternas, com certeza, marcaram muitas gerações. O parceiro Beto Guedes falou que foi um encontro lindo e que o amor irá perdurar nas memórias e canções. Lô Borges estava internado no Hospital de Belo Horizonte desde 17 de outubro por causa de uma intoxicação por medicamentos. Ele morreu ontem à noite em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O Brasil perdeu um grande compositor, um talento impressionante, desde menino, um grande talento. É um dos grandes e perdemos todos, né? A música brasileira
todos nós, um dia muito triste. Mas é isso. Vai em paz, meu irmão. E muito obrigado. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava destes homens sórdidos. O governo de Minas Gerais e o presidente Lula postaram homenagens ao músico. Aqui no bairro Santa Teresa, região leste de BH, na esquina das ruas Divinópolis com Paraisópolis, onde surgiu o movimento musical Clube da Esquina, o dia foi de homenagens. Fãs deixaram flores no endereço que virou nome de disco e referência para a música popular brasileira. Desde sempre, o Lô Borges é um inventor de mundos. Eu vim aqui agradecer pelo pedaço de mundo que ele deu para mim e vai continuar dando para sempre. No início da noite, a celebração em homenagem ao Lô Borges tomou conta da esquina. O sol na cabeça. E nós perdemos ele, mas não perdemos não, o mundo ganhou o Lô. O Lô tá voando agora. Você... Boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento Nucel, a operadora de celular do Nubank.